Boa noite, irmãos. Imagino que alguns não tenham conseguido chegar aí por causa da chuva, mas nessa época do ano, sempre nesse horário, o trânsito para vir à igreja acaba sendo prejudicado por causa da chuva, né? Então, espero que os irmãos que não puderam estar aqui estejam bem protegidos e certamente nos encontramos em uma outra ocasião ou nos acompanham aí pela internet. Nós vamos continuar, irmãos, em Tiago, capítulo 3, nós estamos estudando essa porção de Tiago desde a última vez que estivemos nessa epístola, e nós precisamos caminhar mais um pouquinho. Nós não vamos terminar esse trecho hoje, é o capítulo quase todo que nós estamos abordando, e é um capítulo muito conhecido de Tiago, porque fala da língua. Então é um daqueles capítulos que vez ou outra nós nos deparamos em alguma devocional, nós nos deparamos em algum estudo específico, dirigido para um grupo específico, porque é algo que faz parte da nossa vida em todas as faixas etárias, todos os grupos, homens, mulheres, adultos, crianças, todos nós precisamos lidar com aquilo que falamos, seja com a nossa boca ou aquilo que nós falamos virtualmente hoje em dia, aquilo que nós digitamos, aquilo que nós postamos, também pode ser aplicado a partir do que aprendemos aqui em Tiago. E nós estamos estudando aí os versículos 1 a 12 do capítulo 3, por isso eu disse que é praticamente o capítulo todo, é a maior parte. Nós vimos que Tiago já introduziu a importância desse assunto da língua antes, nos capítulos anteriores que nós estudamos. Nós fizemos uma observação panorâmica disso em vários textos, não podemos fazer isso de novo por causa do tempo, mas nós temos falado que nesse trecho aqui em particular, Tiago nos ensina o seguinte, a seguinte mensagem central pode ser extraída daqui: o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. O crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. Diferente dos incrédulos que fazem um uso descuidado das palavras, não têm preocupação com seu vocabulário, com o modo como eles se expressam, com o contexto ou a intensidade com as quais eles se expressam, o crente é diferente. O crente se preocupa muito no modo como ele usa as palavras. Nós vimos isso, inclusive, pela teologia bíblica da comunicação, como falamos no estudo anterior. Deus compartilhou conosco esse privilégio. Essa é uma ação divina, Deus fala, e Ele compartilhou conosco essa habilidade de se comunicar. Então há uma dignidade intrínseca nisso, e é por isso que nós, como crentes, zelamos pela nossa fala. É por isso que nós não falamos palavrões, é por isso que nós cuidamos do momento de falar, em como falar, é por isso que nós somos sábios, tentamos ser sábios no uso das palavras, para não sermos inconsequentes, irreverentes, desrespeitosos, porque a nossa comunicação, além de ser algo que reflete uma ação do próprio Deus, é algo que reflete também o nosso interior. E isso é algo que Tiago certamente tem em mente quando ele trata desse assunto, porque toda a Escritura aborda dessa maneira também, o próprio Senhor Jesus expressou isso. Mas isso tudo nós vimos na última vez que estivemos nesse texto, quando tratamos do versículo 1. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho, e hoje nós vamos tratar mais alguns versículos aí. Então, o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. E ao longo dos versículos de 1 a 12, os irmãos veem aí 4 razões para ser cuidadoso com a fala. A primeira razão, nós já estudamos, é porque a língua será julgada pelo Senhor. Você tem que ser cuidadoso, porque você, como crente, dará conta das suas palavras ao Senhor. Todos nós daremos conta ao Senhor, e os mestres, aqueles que usam da comunicação como uma ferramenta, terão um rigor maior nessa avaliação que o Senhor fará. Daí, Tiago dedica o seu primeiro versículo a falar para esse grupo, mas depois ele expande para todos nós. Então, você deve ter cuidado com a fala, porque a língua será julgada pelo Senhor. A segunda razão está aí nos versículos 2 a 5, e é a razão que nós vamos estudar hoje. E diz para nós que a língua exerce influência decisiva no homem. Você tem que ser cuidadoso com a língua, porque talvez você não se atente à influência que a língua desempenha na vida cristã. A comunicação, aquilo que nós falamos, o modo como nós nos expressamos, além de revelar o nosso interior, isso por si só, justamente por revelar o nosso interior e por ter uma série de coisas relacionadas a isso, tem uma influência decisiva na vida cristã, uma influência decisiva no homem. Então, a segunda razão
é porque a língua exerce influência decisiva no homem. A terceira razão, que nós não vamos ver hoje, está aí nos versículos 6 a 8, e diz para nós que devemos ser cuidadosos com a fala, porque a língua guarda perigos mortais. A língua é uma grande bênção, a fala é uma grande bênção que nós temos, mas ela também constitui uma ferramenta perigosa, que tem que ser manuseada com muito cuidado, porque ela guarda, de fato, perigos mortais, contaminada pelo pecado. Em quarto lugar, nós temos aí a última razão para sermos cuidadosos com a fala, que diz para nós que a língua expõe contradições absurdas. Isso nós vemos nos versículos 9 a 12, mas nós veremos isso em outra ocasião. Vamos ler o trecho todo então, para nos familiarizarmos, nos refamiliarizarmos com essas palavras que Tiago apresenta para nós, com os conceitos e ilustrações que ele traz aqui, e então depois nós entramos no ponto que vamos tratar hoje. Tiago 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então esse é o trecho todo que nós estamos estudando de maneira fracionada. Já introduzimos, como eu disse, alguns conceitos prévios da última vez que estudamos esse texto. Falamos do versículo 1, da primeira razão para sermos cuidadosos com a fala, que é porque a língua será julgada pelo Senhor. Essa é uma razão para nós temermos, especialmente os mestres, aqueles que ensinam, seja aqui, seja nas salas, enfim, em qualquer contexto. É importante que nós tenhamos isso em mente. Mas agora Tiago caminha um pouquinho mais e ele parece abrir um pouco a aplicação disso não só para os mestres. Ele continua com os mestres no seu horizonte, mas agora todos nós, todos os crentes, são abraçados, são englobados aqui nessa aplicação que ele faz na sequência, no desenvolvimento dele, a partir do versículo 2. E no versículo 2, a partir do versículo 2, nós temos a segunda razão para sermos cuidadosos com a fala, que é porque a língua exerce influência decisiva no homem. Vamos ver então como é essa influência e como Tiago apresenta isso aqui para nós. O texto diz assim, versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Essa é uma linguagem que nós conseguimos entender facilmente. Tropeçar aqui, é evidente, Tiago não está falando de um tropeçar literal, aquela topada que você dá na rua, coisa do tipo. É uma linguagem teológica, uma figura aqui, para falar de pecar. Ou seja, nós poderíamos substituir aqui, porque todos pecamos, todos cometemos pecado em muitas coisas, ou em muitas áreas. O que Tiago está falando aqui sobre o pecado na vida humana é que é uma realidade variada, porque nós pecamos de forma variada, nós pecamos de várias formas, e de fato nós sabemos que o pecado atingiu todas as áreas da nossa existência, tudo. Os nossos olhos foram afetados pelo pecado, os nossos ouvidos foram afetados pelo pecado, as nossas mãos foram afetadas pelo pecado, os nossos pés foram afetados pelo pecado, a nossa mente foi afetada pelo pecado, tudo foi afetado pelo pecado, de modo que, de fato, como Tiago diz, todos nós pecamos de muitas formas, formas variadas. Se você fosse listar as variações, as formas de pecado ao longo do dia, certamente você veria que são
várias colorações diferentes ali que ocupam a nossa rotina, o nosso dia a dia. Por isso ele diz que todos pecamos ou tropeçamos em muitas coisas, mas ele também enfatiza a abrangência disso. Porque ele fala que não é um grupo específico que comete essa variedade de pecados. Ele fala que todos tropeçamos em muitas coisas. Aí, de fato, o pecado não apenas afetou todas as áreas da existência humana, como ele afetou todos os seres humanos. Todos são afetados pelo pecado. Isso concorda com aquilo que João disse. Os irmãos olharem rapidamente 1 João, virarem um pouquinho as páginas da Bíblia para 1 João capítulo 1, os irmãos verão que João, assim como toda a Escritura, de fato apresentam essa universalidade do pecado. Todos nós pecamos. Se alguém diz que não peca, segundo nós veremos aqui, essa pessoa é mentirosa. E é importante nós termos isso em mente, porque vez ou outra surge alguém aí afirmando que atingiu um grau de perfeição, que tem algum tipo de espiritualidade superior, como era comum nos dias aqui do Novo Testamento, e João escreve justamente para combater isso. E junto com Tiago eles afirmam, olha, de fato todos pecaram, e todos continuam pecando, e de formas variadas. Veja aí o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João repete, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, de fato, você olha para a sua vida, há uma observação muito prática, corriqueira, você percebe que você peca. Todos os dias você peca. E, concordando com Tiago, tem João aqui falando que isso é, de fato, a realidade humana afetada pelo pecado. Todos pecamos de muitas maneiras. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade que Tiago apresentou no versículo 1. Notem que ele próprio, como mestre, se coloca nesse grupo. Ele fala, todos nós pecamos de muitas maneiras. Ele não se coloca numa casta superior, livre disso, livre de pecado, livre de qualquer influência pecaminosa. Não, ele se coloca no meio, ele fala, eu também peco. Eu sou como vocês. E eu peco de várias formas, de várias maneiras, todos os dias. Todos nós compartilhamos essa realidade. E o peso do versículo 1, então, se torna maior. Porque se todos nós pecamos de muitas maneiras, inclusive os mestres, então a realidade de um julgamento iminente, de um julgamento rigoroso para os mestres, aqueles que ensinam, torna ainda maior essa responsabilidade. É algo que deveria preocupar aqueles crentes, assustar aqueles crentes, para que eles usassem a linguagem e os mestres usassem do poder que eles tinham como professores que eram, com responsabilidade. E ele continua, no versículo 2 ainda, porque todos pecamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Bom, como a gente poderia entender essa expressão perfeito varão, ou homem perfeito? A gente poderia entender basicamente de duas formas, e as duas formas, ao final, chegam em resultados semelhantes, mas eu preciso apresentar aqui para os irmãos duas formas de entendermos isso e a minha preferência particular. Bom, pode ser que Tiago esteja apresentando aqui um caso hipotético. É algo impossível, é algo que não vai acontecer conosco, mas se acontecesse, seria assim, assim, assado. Então ele diz, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é perfeita, e consequentemente, ela pode controlar todo o resto. Eu parafraseei aqui, desse jeito, da seguinte maneira, se alguém conseguisse dominar a língua, a área mais difícil a ser conquistada, seria espiritualmente perfeito, e conseguiria vencer todas as demais lutas. É um caso hipotético. Por quê? Porque nós sabemos que isso é um absurdo na prática. Não dá para nós, crentes, chegarmos nesse nível de perfeição. É impossível isso acontecer. Nós não conseguimos atingir isso. Se os irmãos olharem o versículo 8 do capítulo 3, os irmãos verão que o próprio Tiago chega a essa conclusão. Ele fala, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Não dá. Não dá para você controlar perfeitamente a sua língua. E Tiago fala, se você conseguisse, meu amigo, então você seria perfeito. Elias apareceria do seu lado para te levar na corragem de fogo, porque espiritualmente você está já pronto para ir para o céu, pronto para ser arrebatado ali em perfeição completa. Porque
Você conseguiu dominar essa que é uma das áreas, ou a área mais difícil da vida cristã. E nós sabemos que a luta contra os nossos pecados, o que envolve a luta contra o mau uso da língua, é uma luta que só vai acabar na eternidade, só vai acabar quando o nosso tempo aqui se encerrar. Por enquanto, até o fim dos nossos dias aqui, nós continuaremos lutando contra todos os nossos pecados, inclusive contra os pecados da língua. Então nós precisaríamos ser cuidadosos com a nossa fala, porque nós não somos perfeitos. Tiago estaria ensinando com um caso hipotético a lição de que nós não temos essa perfeição. Logo, seja cuidadoso com aquilo que você fala, tá? Constantemente. Bom, essa é uma opção, um caso hipotético, mostrando aí a dificuldade de controlar a língua e a necessidade de cuidar disso. Mas tem uma outra possibilidade que eu acho que se encaixa melhor em Tiago. Okay? A outra possibilidade não é que Tiago esteja apresentando um caso hipotético, mas que Tiago está falando sobre perfeição no sentido de maturidade. Porque a palavra que Tiago usa aqui para maturidade é uma palavra que já apareceu em Tiago. Se os irmãos olharem o capítulo 1, o versículo 4, os irmãos verão que essa palavra já apareceu, os irmãos verão como ela foi traduzida e o que ela quer dizer. Talvez a sua tradução já esteja até um pouco mais interpretada do que a minha. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Aqui nós temos essa palavra. E aí ele continua, para que sejais perfeitos, essa palavra aqui, e íntegros, em nada deficientes. E nós já estudamos aqui que nesse versículo Tiago está falando sobre maturidade. Ser perfeito e íntegro não é ser ausente de pecados, não é não pecar nunca mais, mas ser alguém maduro, alguém espiritualmente maduro, alguém completo espiritualmente, no sentido de que ele tem avançado na vida cristã, que ele tem se desenvolvido na vida cristã, que ele tem lutado e vencido os pecados da língua, bem como todos os outros seus pecados. Então ele está avançando, amadurecendo. Então Tiago estaria falando assim, olha, se alguém consegue fazer o uso responsável da língua, essa pessoa demonstra maturidade espiritual e tem a capacidade para dominar-se em outras áreas, já que essa é a mais difícil. Então a gente percebe que para Tiago o domínio da língua é de fato uma coisa difícil. E você pode concordar com Tiago pela simples experiência. Controlar a língua é difícil. Desde o trânsito, quando alguém te fecha, até uma resposta atravessada que você recebe e você quer devolver, até alguma coisa que você pensa e você quer soltar, e se o Espírito Santo não te segura, você solta mesmo. De fato, é uma luta constante, mas conforme o crente amadurece, ele vai tomando as rédeas da sua língua, e então ele consegue vencer outras batalhas, já que essa é a mais difícil. Bom, eu acho que à luz da terminologia aqui de Tiago, do que Tiago está ensinando para aqueles crentes, eu acho que essa explicação casa muito bem. Eu acho que Tiago está falando sobre maturidade aqui. Então nós leríamos o versículo dessa maneira: se alguém não tropeça no falar, é um homem maduro, é um crente maduro, que tem se desenvolvido e chegou a um grau substancial de completude espiritual, de amadurecimento espiritual, e, portanto, é capaz de refrear outras áreas da sua vida cristã, outras áreas relacionadas ao seu corpo, aí, aquilo que ele comete, aquilo que ele faz. E isso tudo combina com aquilo que Tiago já apresentou para nós, anteriormente, sobre os traços da verdadeira religião. Isso é o que Tiago quer confirmar aqui, apresentar aqui, de modo prático. Como é a verdadeira religião? Como é a verdadeira fé posta em movimento? É alguém que refreia a língua. Olha só aí o capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião, é vã. Então, o crente maduro, o varão perfeito apresentado aqui, é aquele que dia após dia vai amadurecendo e vai ganhando controle sobre a sua própria língua. Quando ele se converteu, ele não controlava nada. Conforme o Espírito Santo foi trabalhando no seu caráter, ele agora vai controlando as suas palavras, controlando o seu temperamento, controlando o modo como ele se expressa, e isso vai sendo uma evidência que ele tem de fato a fé verdadeira, que ele vive de fato a religião verdadeira. Me parece que é isso que Tiago tem em mente aqui. De todo modo, Tiago deixa claro o seguinte: ainda que os crentes lutem contra os seus próprios pecados em
expressões e intensidades particulares, todos nós compartilhamos de uma luta, pelo menos de uma luta específica, de uma área específica, e é o controle da língua. Tiago deixa isso claro aqui. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas controlar a língua é uma coisa que todo mundo compartilha. Alguns têm problemas com imoralidade, outros têm problemas com ira, outros têm problemas com negligência, em graus diferentes, expressões diferentes, mas se tem uma área comum que todos nós compartilhamos, é a necessidade de cuidar da língua, é a necessidade de cuidar da fala. Então, Tiago apresenta isso aqui para nós. Além disso, como eu já mencionei agora há pouco, para Tiago parece que essa é uma das áreas mais difíceis de vencer. Por quê? Porque o controle da língua, o controle da fala, talvez uma das áreas mais difíceis. Bom, Tiago não entra muito em detalhes aqui, mas nós podemos pensar de modo prático por que nós pecamos tanto com a nossa língua. Porque é algo fácil, é algo rápido, é algo que não depende de outros fatores. Quando alguém quer cometer alguma imoralidade sexual, muitas vezes depende de outra pessoa, depende de um lugar, depende de um contexto. Quando alguém quer matar outra pessoa, depende de uma ferramenta, depende de uma oportunidade. Agora, quando alguém quer pecar com a língua, é só ele abrir a boca e falar. É só ele se expressar de modo ali sem demorar muito, é rápido. O caminho da mente para a língua é veloz, é mais rápido que a velocidade da luz, o caminho da mente para a língua. Então, de fato, é uma área difícil de nós vencermos por essas e tantas outras razões que a gente poderia pensar aqui. E Tiago diz também que, apesar de fazer da fala, da comunicação, fazer uso de um órgão muito pequeno, a nossa língua, para Tiago ele não está tão preocupado com o órgão em si. Ele está usando o órgão como uma figura para falar da comunicação. Mas, apesar do nosso órgão de comunicação, que é a língua, ser tão pequeno, algo tão minúsculo comparado a todo o nosso corpo, apesar disso, a fala exerce uma influência decisiva em nossa vida espiritual e ela se espalha, a influência da língua se espalha para várias áreas. E agora Tiago vai ilustrar como isso acontece. Esse órgão pequenininho aí, que é o veículo que você usa para se comunicar, tem uma influência que não se restringe apenas à fala, mas se espalha para outras áreas da sua vida. E Tiago vai ilustrar isso agora. É por isso que nós estamos falando nesse ponto, que é a nossa segunda razão para sermos cuidadosos com a língua, que a língua exerce uma influência decisiva no homem. E agora Tiago vai ilustrar isso para nós. Então veja aí as ilustrações que Tiago dá. Ele dá ilustrações conhecidas do contexto da época. Ilustrações que eram até mesmo referidas por outros autores da época. Pessoas que colocavam lado a lado essas ilustrações. Para nós, pessoas aqui da cidade, da selva de pedra, talvez essas ilustrações sejam um pouquinho distantes aqui. Uma delas, eu acho que algumas pessoas aí da fazenda tal vão se identificar facilmente. Outros, talvez o pastor Thomas, outra ilustração, talvez o pastor Thomas se identifique, porque fala de barcos e tudo mais, mas eu não me identifico com nenhuma. Tanto que eu tive que pesquisar algumas coisas para poder entender o que Tiago estava ilustrando aqui. E eu acredito que alguns dos irmãos também padeçam dessas dúvidas aí sobre por que Tiago usa essas ilustrações. Mas eram coisas comuns da época. Tiago via aquilo, seus leitores viam aquilo o tempo todo e certamente entenderiam. Então ele pega essas ilustrações do cotidiano e lança aqui com muita habilidade. As ilustrações que Tiago dá são muito claras. Tiago é um comunicador muito bom e ele explica verdades às vezes um pouco complexas, de modo muito ilustrativo, e a gente entende a ideia rápido do que ele quer dizer. Então, eu espero não complicar o que Tiago simplificou. Então, vamos caminhar aí nessas ilustrações com calma para entender exatamente o que Tiago quer dizer. Então, versículo 3 tem a primeira ilustração aí, olha só. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Você deve ter reparado que no versículo 2, Tiago já falou sobre refrear todo o corpo. E agora ele introduz a palavra freio. Lembre-se que conforme Tiago vai escrevendo, ele vai conectando os assuntos com palavras. É uma cadeia de pensamentos, é uma cadeia retórica que ele vai construindo aqui. E ele já falou sobre refrear a língua. E agora, ele dá para nós um exemplo literal disso. Literal mesmo, ele fala sobre botar freio no cavalo. Ele pega essa ilustração e apresenta aqui para nós. A construção aqui, não necessariamente nas nossas traduções, mas no grego em especial,
parece colocar a palavra cavalo, colocar o cavalo em certo destaque. Por quê? Alguns estudiosos aí dizem que essa ordem das palavras, nesse caso aqui, é para mostrar o seguinte: olha, se esse princípio funciona com cavalos, então funciona com seres humanos também. É um pouco de impacto. Você vai falar sobre como o ser humano assim, assim, assado, e você fala, olha, os cavalos, você fala, cavalos? Se funciona com cavalo, funciona com o ser humano também. Parece que é isso que Tiago quer fazer aqui. E aí ele fala para nós sobre o freio do cavalo. E eu não sou do campo, nunca montei no cavalo, nunca vi um freio de cavalo, não sei se é ABS, a disco, não sei o que é isso. Alão sabe montar cavalos, Alão tem? Depende do montador, ok. Mas eu trouxe algumas imagens, não sei se os irmãos sabem aí, né? Mas eu me senti no Globo Rural pesquisando sobre isso, né? Então, não sei se os irmãos sabem, tem o bridão. Conhece o bridão? Sabe o que é o bridão? Lá em Minas tem bridão, pastor? Não tem o bridão? Deve ser um outro nome lá em Minas, né? Mas o bridão, tem uma diferença entre o bridão e o freio. São duas ferramentas, aí uma é articulada, a outra não é. As duas servem para você comandar o cavalo. Só que elas têm pontos de pressão diferentes. Uma faz pressão na língua, no céu da boca, dos lados. A outra faz pressão na nuca, na língua, no céu da boca, no queixo. Então, uma mais complexa, uma outra mais simples, enfim. Mas elas servem para controlar o cavalo. Você tem aí um exemplo do freio que é colocado na boca do cavalo. Então, esses freios são colocados ali e você consegue, de fato, comandar todo o cavalo. Tanto a velocidade, a direção para onde ele vai, se ele tem que parar, se ele tem que ir. Você controla tudo por meio desse freio aí. Bom, essa ilustração que Tiago dá aqui para nós, destaca 3 aspectos interessantes. Tá? Em primeiro lugar, o uso do freio aqui, porque esse freio vai na boca do cavalo. E Tiago está falando sobre o quê? Sobre a língua, sobre a boca. Então é uma ilustração que está muito próxima ali do que Tiago está falando. É claro que o cavalo não fala, talvez só em Nárnia, né? Mas o que Tiago está falando é sobre algo que controla a boca de um ser. Assim como o crente tem que controlar a própria boca. Além do uso, a gente percebe também o tamanho. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade aí de ver aqueles cavalos grandões desfilando e tudo mais, mas tem cavalos que são enormes. Tem cavalos que são gigantescos. E eles todos, a partir inclusive do que Tiago diz, eles são domados, eles são dirigidos por esse aparelhinho pequeno que é colocado na boca deles. E então a pessoa que está lá em cima consegue dirigir, parar, controlar tudo aquilo que está acontecendo. Então trata-se de algo pequeno, como a língua é pequena também. Tiago diz isso daqui. E a gente percebe o poder dessa ferramenta, assim como o poder da língua. Porque apesar de pequeno, esse freio aí conduz o cavalo por inteiro. É isso que Tiago fala para nós. Da mesma maneira, Tiago fala que a língua exerce influência no homem como um todo, no homem por inteiro. Então é uma ilustração muito rica que Tiago traz para nós, e os leitores logo de cara entenderiam. Eu que precisei na internet ver uns vídeos no YouTube de como a diferença do freio, do bridão e tudo mais, para entender. Mas os leitores de Tiago entenderam rápido isso daí. E de fato é muito ilustrativo. Então essa é a primeira a explicação aí ilustrativa que Tiago dá da influência da língua. Ele continua agora com uma segunda ilustração. A segunda ilustração já é um pouco mais da área do pastor Thomas, é um pouco mais aí naval. Ele diz, no versículo 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Os irmãos devem perceber aí que Tiago fala de grandes navios e de pequenos lemes. É um contraste bem gritante que aparece aí. E, de fato, os navios são gigantescos, são coisas assombrosas. Eu e a Isabela, nós, no ano retrasado, nós tivemos a oportunidade de fazer um cruzeiro. E, irmãos, aquilo é um castelo, aquele negócio. Se na época de Tiago ele já fala que o barco era grande, hoje em dia ele falaria que aquilo é imenso. Tiago ficaria assustado de ver o tamanho do cruzeiro. E não é o maior que existe. Tem um cruzeiro aí agora, acho que é da Royal Caribbean, eu acho, que tem não sei quantos andares de altura, é uma coisa gigante. Os irmãos podem ver depois na internet, chama Icon of the Seas, alguma coisa assim. É gigante. Tem não sei quantos parques aquáticos dentro, não sei quantos restaurantes, enfim, o negócio é gigantesco. Mas aquilo é controlado por um aparelhinho pequenininho.
O leme, pastor Thomas me corrija se eu estiver errado, aí se eu estiver falhando aqui na linguagem técnica, mas o leme, até onde eu sei, é a pequena pá que direciona o sentido do navio, que fica atrás, ali embaixo, e vai direcionando. Note, o leme não é o que o timoneiro usa, tá? Aquele é o timão, por isso que ele é o timoneiro, né? Mas o timão controla ali a direção do leme. E é pequenininho, ninguém vê aquilo, está ali, mas aquilo diz para onde o barco de fato deve ir. E é curioso você observar que o contexto onde o barco circula é um contexto difícil, porque o texto fala que, olha, os navios são grandes e eles são impelidos, batidos de fortes ventos, mas um pequeno recurso, uma pequenina ferramenta ali, uma pequena pá, coloca para que lado ele deve ir, qual direção ele deve tomar. E a ilustração aqui, então, adiciona para nós ao quadro geral, à pintura geral, um detalhe, que a língua pode e precisa ser controlada e dirigida, assim como o barco é controlado e dirigido pelo timoneiro. A língua é pequena, mas ela tem grande influência, e ela precisa ser controlada e dirigida, e não ser solta, para que os ventos batam e levem para qualquer direção. Bom, chegamos no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba ou se gloria de grandes coisas. De fato, a língua é pequena, mas ela tem uma importância considerável, e é por isso que Tiago diz que ela se gaba, que ela se gloria. Não fala aqui de pretensão ou coisa do tipo, mas é que ela é muito pequena e ela é tão influente que, de fato, ela faz muita coisa, ela é muito importante, ela tem uma grande importância. É isso que Tiago quer dizer aqui. E ela tem essa influência decisiva na vida de alguém. E o versículo 5 termina: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui, Tiago continua colocando um contraste entre o tamanho, uma pequena fagulha e toda uma floresta pegando fogo, mas ele já começa a transição para o ponto seguinte, que nós não vamos tratar hoje. Então, se os irmãos olharem aí o versículo 6, ele introduz: ora, a língua é fogo, porque ele acabou de falar de um incêndio na segunda parte do versículo 5. Mas isso nós não vamos tratar hoje, então deixa aí uma partezinha do versículo 5 para a próxima ocasião, que nós vamos tratar depois. Bom, está explicado aí esse ponto, então. Tiago nos disse que devemos ter cuidado com a fala, porque a língua exerce influência decisiva no homem. O texto está explicado e agora eu quero dedicar alguns minutos a algumas aplicações para os irmãos. Como nós podemos trazer essa verdade para nós? Porque, pode tirar essa imagem do cavalo, por favor, depois eu retorno aos slides. Porque, veja só, Tiago fala que a língua exerce influência sobre todo o corpo. Ele ilustrou isso. Ele mostrou como pequenas coisas da natureza ou da engenharia humana realmente exercem influência decisiva sobre trajetos, sobre caminhos e tudo mais, direções e tudo mais. Mas como é que a língua exerce isso na nossa vida? Como que isso acontece na prática? Como que a minha fala tem uma influência tão decisiva e tão grande? Agora é hora de nós descermos um pouquinho mais nas explicações do texto para aplicarmos isso à nossa vida. Bom, uma aplicação direta, imediata disso, é que se a língua exerce uma influência tão grande, tão decisiva, é que você tem que falar menos. Você tem que falar com mais sabedoria e mais cautela. É o que diz para nós Provérbios 10, 29. Os irmãos devem se lembrar que Tiago é o livro de sabedoria, por assim dizer, do Novo Testamento. E quando ele escreve trazendo no seu pano de fundo toda a sabedoria do Antigo Testamento para a prática, para o dia a dia dos crentes. E língua é um assunto muito recorrente no Antigo Testamento, no Novo também, mas especialmente no Antigo e nos livros de sabedoria. E Tiago parece ter todas essas verdades aqui. Em Provérbios 10, 19, Provérbios 10, 19, perdão. Provérbios 10, 19, veja só o que é dito. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tem pessoas que falam demais, falam muito. E quando você fala muito, a chance de pecar aumenta.
Não significa que você deve ser uma pessoa que não fala nada, que só fala por gestos. Não é isso. Mas o que o texto está falando é que você tem que ser responsável no uso da fala. Porque se a fala exerce uma influência tão grande na sua vida e na vida dos outros, então você tem que usá-la com responsabilidade. E aqui Provérbios destaca que a pessoa que fala muito peca. Portanto, modere os seus lábios e seja sábio. Essa seria uma aplicação direta. Não só desse trecho específico, mas de todo o capítulo 3 de Tiago. Controle a língua, ponha guardas na boca, porque se ela exerce uma influência tão grande, você não quer que essa influência seja uma influência pecaminosa. Mas pelas ilustrações que Tiago dá, parece que Tiago está focando no poder de influência da língua, como que dizendo da direção que a língua dá, do norte que a língua dá, para a nossa vida. Eu trouxe aqui um jeito talvez um pouco mais organizado, sintetizado de falar isso para os irmãos. Eu não estava encontrando as palavras para isso. Curiosamente, num texto sobre língua, eu não estava encontrando as palavras para isso. Mas alguém já fez isso por mim, graças a Deus. Então, eu trouxe um trechinho desse comentário aqui, do Douglas Moo, comentário de Tiago, um comentário muito bom. Nós, pregadores, nós consultamos comentários, nós não tiramos coisas da nossa cabeça. O pastor não estuda sozinho e tira coisa... Claro que não. Nós vamos até os comentários, vemos o que os outros estudiosos dizem, até porque, como disse o pastor John MacArthur sobre comentários bíblicos, ter comentários bíblicos é um privilégio, porque nós vemos a iluminação do Espírito Santo ao longo da história registrada. Então, como o Espírito Santo capacitou os homens para entender a Escritura? Nós temos o que está aqui, nesses comentários. Então, nós vamos atrás desses comentários para ver se a gente não está inventando a roda de novo, para a gente não estar inventando moda também. E o Douglas Moo, nesse comentário sobre esse trecho todo, ele sintetizou de modo muito prático aquilo que Tiago quer dizer aqui sobre a influência da língua na nossa vida, sobre a direção que a língua tem, que a língua dá sobre a nossa vida, e como isso se expressa de modo prático. Tem aí o slide, coloca por favor, Moreira, a citação do Douglas Moo. E eu vou ler aqui para os irmãos, e onde está grifado ali, destacado, eu quero fazer algumas ênfases. Vamos lá, ele diz assim: assim como o freio determina a direção do cavalo, ou ao cavalo, e o leme ao navio, também a língua pode determinar o destino do indivíduo. Quando o crente exerce um cuidadoso controle da língua, pode-se presumir que ele também seja capaz de dirigir sua vida inteira em seu curso apropriado e divinamente cartografado. Ele é um perfeito varão. Mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, também o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina. Jogou um pouquinho mais de luz, mas vamos entender agora um pouco com mais de detalhes o que ele quer dizer aqui nessas ênfases que eu dei ali, nesses destaques que eu fiz. Em primeiro lugar, ele diz aí que a língua pode determinar o destino de um indivíduo. E isso, à luz do que nós estamos falando, de que a língua exerce influência no homem, é algo que merece uma distinção, merece um alerta, merece um cuidado aqui. Por quê? Quando nós falamos sobre determinar o destino do indivíduo, quando nós falamos sobre influenciar a vida do homem, nós podemos correr o risco de interpretar essas coisas como muitos neopentecostais e alguns pentecostais fazem, naquele bordão de a sua palavra é poderosa, ou há poder em suas palavras. Isso, na verdade, é um título de um livro, que tem aí a imagem, um livro de Don Gossett, acho que é assim que se fala o nome dele, que se chama Há Poder em Suas Palavras. É um livro muito antigo esse, mas que influenciou, junto com outros livros desse autor, muito da mentalidade do contexto evangélico brasileiro e fora também. E ele diz, nesse livro, que a comunicação, as palavras, aquilo que você fala, é o que você vai atrair para a sua vida. Isso um suposto pastor falando. Mas para não ficar só naquilo que eu estou falando, sobre o que ele fala, eu trouxe palavras dele próprio, para os irmãos lerem aqui. Eu trouxe um trechinho do livro dele, isso do capítulo 1.
para os irmãos verem que logo no começo a coisa já degringola rápido. Então veja só aqui o que eu trouxe. Ele conta um pouco de quando ele teve esse clareamento, essa iluminação. Aquilo que você fala determina a sua vida, de modo decisivo. Então, use as suas palavras com sabedoria, porque nelas tem poder. E olha só o que ele diz, como ele descobriu isso. A esposa dele está doente, a filhinha dele também era muito doente, foi curada, mas a esposa dele continuava doente, e ele diz assim: naquela noite, enquanto ela, a esposa, me olhava interrogativamente, pulei de minha cadeira, repetindo o primeiro versículo do Salmo 27. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando estas palavras criaram vida diante de mim, abracei minha esposa e disse novamente: querida, você ouviu essa passagem? O Senhor é a fortaleza da sua vida. Ela repetiu calmamente aquelas palavras em voz alta. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Enquanto o Espírito concedia vida àquelas palavras para ela, o olhar apático sumiu dos seus olhos, e com uma vibração que não ouvia há muito e muito tempo, ela exclamou: sim, eu estou entendendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Uma alegria que eu não sentia há meses tomou conta de mim. Mal podia me controlar enquanto exclamava: querida, se o Senhor é a fortaleza de sua vida, então você não tem que ficar deitada nesta cama. Você não precisa continuar fraca e doente. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Até aqui, você via só uma coisa estranha, mas agora... E a loucura continua. Levantar e andar depois de todos esses meses na cama, seu rosto parecia perplexo. Então, confiantemente, levantou-se devagar. Percebi uma expressão de fé substituir a dúvida e o desespero em seu rosto. Enquanto lutava para ficar de pé, gritou exultantemente: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Pude ver claramente que sentia dores como sempre e que seus pés ainda estavam inchados quando os colocou no chão. Mas agora esquecera-se de si mesma. Não agia pelo que estava sentindo. Pensava e se apoiava na palavra de Deus, poderosa e infalível. E agora exclamava com ousadia: o Senhor é a fortaleza da minha vida, reivindicando a força divina para curar o seu corpo enfraquecido. Saiu da cama. Enquanto atravessava o quarto sem vacilar, continuou repetindo alegremente: o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Quanto mais repetia a palavra de Deus, mais minha esposa recebia a força de Deus. Bem ali diante dos meus olhos, a dor sumiu, o inchaço diminuiu e a descoloração desapareceu gradualmente. 2 médicos constatariam que ela foi completamente curada da febre reumática que aleija e mata. Nunca mais, daquele dia até hoje, ela voltou a sofrer dessa horrível enfermidade. Na noite em que minha esposa foi curada da febre reumática, foi que eu constatei que você recebe o que você diz. Mais um pouquinho? Deu para enjoar aí? Quer um omeprazol? Continua. Mais para frente ele diz: louvado seja Deus, é verdade que se você crê no que está dizendo, você recebe o que você diz. Se você diz: não posso pagar minhas contas, por exemplo, você não será capaz de pagar suas contas. É por isso que você está negativado lá. Você fala que você não pode pagar, por isso que você não tem dinheiro para pagar. Ainda que a palavra de Deus diga que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Mas se você mudar sua maneira negativa de falar ou pensar, com base na promessa de Deus de dar o suprimento, você receberá o milagre financeiro de que está precisando. Todo este livro, estamos só no capítulo 1, todo este livro trata só de como obter o que se declara. Mas antes de explicar como receber o que se diz, quero dar uma palavra de advertência. Considerando que você recebe o que você diz, não diga nunca nada do que você não queira receber. Para ajudá-lo a vencer qualquer hábito negativo de conversa, seria bom começar por onde eu comecei, com a minha lista do nunca mais. Então ele tem uma lista de coisas que ele nunca mais vai falar. Eu não vou ler essa lista para os irmãos, mas eu só destaquei aqui alguns. Ele diz: nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca mais direi que estou doente, pois pelas pisaduras fui sarado, e Jesus mesmo tomou as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças.
Nunca mais direi que estou preso. Não sei em que contexto ele falaria isso. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Bom, segundo ele, se você fala essas coisas, a fala em si influencia a sua vida para uma direção ou outra. Se você fala, amor, estamos pobre, já era. Você fala, amor, acabou o arroz, já era. Amor, esse mês não vai dar, já era. Se você fala, a gasolina acabou, já era. Você falou. Agora, se você muda as suas palavras, aí Deus muda ali as suas engrenagens, e você encontrando o código correto das palavras, então tudo muda. É isso que ele diz aqui. Então, quando nós tratamos sobre esse assunto, especialmente no contexto evangélico brasileiro, onde esse tipo de coisa ganhou muito destaque por conta das igrejas neopentecostais e tudo mais, nós entendemos que não é nada disso que Tiago quer dizer aqui. Pode voltar para o texto, por favor, para a citação. Quando a Douglas Moo diz que a língua pode determinar o destino do indivíduo, quando nós estamos falando aqui em Tiago que a língua influencia decisivamente, grandemente, a vida de alguém, nós não estamos falando disso. É óbvio. Esse homem distorceu completamente os textos bíblicos, numa abordagem neopentecostal, totalmente desvirtuada, e nós não concordamos com isso. As suas palavras não têm poder. Você pode ficar falando, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, você vai continuar feio. Não adianta. Eu lembro de um desenho que eu assistia quando eu era pequeno, chamava A Pequena Locomotiva. E ela era uma pequena locomotiva mesmo, como o nome do desenho sugere, né? E ela tinha que fazer uma grande missão e subir um monte no meio da neve e tudo mais. E ela ficava subindo e falando, eu sei que posso, 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 eu sei que posso. E ela subiu a montanha. Mas não é assim a vida cristã. Não adianta você falar, eu sei que posso, eu sei que posso, eu sei que posso, e conseguir as coisas. Não é assim. Não é disso que nós estamos falando quando defendemos que as palavras influenciam a nossa vida. Grandemente. Não é isso que nós estamos falando. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Sou milionário, milionário. Não adianta. Eu sou magro, não adianta. Não vai dar certo isso. Não vai. Você pode falar o quanto você quiser. Porque não é esse tipo de influência que as palavras desempenham na nossa vida. Essa coisa mística, essa coisa quase macumbeira, não é isso. Não são as palavras em si que desempenham isso. Então, que tipo de influência é essa que a língua exerce, que pode determinar o destino do indivíduo, que Tiago diz aqui? Como o freio na boca do cavalo leva para uma direção e outra, como o leme do navio que leva para uma direção e outra. Que influência decisiva é essa? Bom, a gente tem que deixar essas invenções de lado e olhar para o que a Bíblia diz. O que nós podemos colher da Escritura é que, já que as palavras são expressões do nosso interior, elas nos conduzem para a vida ou para a morte, no sentido de que nós colhemos as consequências presentes da nossa conduta, inclusive das nossas palavras. As palavras são expressões da nossa conduta. Se você tem uma conduta reprovável, se você tem uma conduta errada, se você tem uma conduta ruim, evidentemente você vai colher frutos disso, como você faria com as suas palavras ou qualquer outra coisa. E se você tem uma conduta justa, uma conduta piedosa, isso se expressa nas suas palavras também, é claro que a sua vida vai ser direcionada para coisas piedosas. É claro que a sua vida vai ser direcionada para as coisas de Deus. É claro que a sua vida vai ser direcionada para outros caminhos. Olha só alguns textos que mostram isso, eu espero assim clarear a mente dos irmãos a respeito disso. Aclarar a mente dos irmãos. Eu vou ler aqui, os irmãos podem ler se quiserem aí, mas eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, 3 textos de Provérbios, que eu creio que nos ajudam a entender isso. Olha só como de fato é uma influência decisiva de vida ou morte. Olha só o que o texto diz aí. Provérbios 18, 6 e 7. Provérbios 18, versículos 6 e 7, eu vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: as palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Gostei da tradução da NVT. Ele pede para receber uma surra. Ele se envolve em briga e parece que ele está pedindo, ele está clamando para levar uma surra. A boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Note aqui que todos esses versículos, essas situações aqui, estão relacionadas às palavras. De fato, o tolo, ele se envolve em briga pelo que ele fala.
É uma palavra atravessada no trânsito, é uma coisa que ele fala para alguém que não deveria falar, é uma coisa que ele passa em frente ao bar e fala alguma coisa e mexe com alguém, é uma coisa que ele fala impensadamente, ele se envolve em briga, e as palavras dele, o texto diz, colocam ele em rota de colisão, parece que ele está pedindo para apanhar. Isso é uma consequência presente, que nós experimentamos, algo que determina o destino do indivíduo. O texto também fala que as nossas palavras servem como que alimento, aqui palavras ruins. Fala, as calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. A pessoa que se alimenta de palavras caluniosas, de palavras maldosas, se alimenta disso. Provérbios 18 ainda, versículos 20 e 21, continuam assim. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Parece ecoar a ideia de que quem muito fala vai acabar colhendo algum fruto negativo. Mas é interessante que para Provérbios aqui, aquilo que você fala tem uma influência decisiva para a vida ou para a morte. E é interessante que no começo ele diz que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação, de fato nós experimentamos isso. Quando nós ouvimos um bom conselho, quando nós ouvimos palavras boas, aquilo para nós é preciosíssimo, aquilo nos traz refrigério, aquilo nos traz alívio. Outros textos de Provérbios enfatizam especificamente essa verdade, o poder restaurador da boa palavra, das palavras ditas corretamente, acertadamente, algo medicinal, que nos influencia para a vida ou para a morte, que determina o destino do indivíduo. Provérbios 26, 28, diz assim: a língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruína. Cuidado se você é bajulador do pastor, hein? Cuidado. Pastor, que bênção de pregação, hein, pastor? Nunca ouvi uma pregação dessa na minha vida, hein? Uau, pastor! Você pode fazer um elogio e tudo mais, né? Deus abençoe, mas se é para bajulação, cuidado, porque o texto diz que palavras bajuladoras causam ruína. Seja cuidadoso. Pronto, agora ninguém mais vai falar nada da pregação do pastor, né? Com medo de cair em ruína. Claro que não, você pode falar isso sem problema, desde que não seja uma bajulação, em outros contextos também. Ou seja, de fato, a ênfase que o Douglas Moo coloca aqui é verdadeira, e parece que é isso que Tiago quer apontar aqui para nós. A língua exerce uma influência decisiva na vida do indivíduo, levando para a vida ou para a morte e determinando o destino do indivíduo na nossa existência aqui presente. Mas o segundo destaque que está ali embaixo diz o seguinte, que quando a língua não é refreada, o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina. E parece que Tiago quer ensinar isso para nós aqui também. Porque pelas ilustrações, especialmente a ilustração do barco que ele apresenta para nós, meio que ele está falando como princípio que é aplicado à comunicação, à fala, os irmãos podem ver que muitas pessoas que têm uma vida marcada por imoralidade em várias áreas, elas expressam imoralidade também na sua fala. É uma coisa que parece que vem casada. Por isso que ele diz aí, quando a língua não é refreada, o ímpio não tem impulso nenhum para refrear a língua. Pelo contrário, ele dá vazão a tudo que ele quer falar. Suas imoralidades, suas sujidades, seu linguajar baixo, seus palavrões, ele fala tudo isso. Quando a língua não é refreada, o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina, porque o vocabulário e as expressões verbais dos incrédulos refletem o comportamento moral deles em outras áreas também. Parece que é uma gangue que anda junta. Se você vê alguém que não refreia a língua, muito provavelmente essa pessoa também não refreia outras coisas. Olha só que interessante como isso aparece em alguns textos bíblicos. Olha só Salmo 52. Olha, Salmo 52, olha só o que Davi escreve, Salmo 52. Salmo 52, olha o que diz, a partir do começo. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso?
pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Está descrevendo um homem mau aqui. E ele fala que esse homem mau se expressa, dentre outras coisas da sua conduta, também nas suas palavras, principalmente nas suas palavras, porque se os irmãos olharem aí, o versículo 1 fala sobre algo que é expresso, é se gloriar, versículo 2 fala sobre a língua urdir planos, versículo 3 fala sobre mentir, versículo 4 fala sobre amar palavras devoradoras e ter a língua fraudulenta. Esse é o retrato do homem ímpio, que tem uma conduta má em várias áreas, inclusive na sua fala. Agora olhe Provérbios 6, vire aí um pouquinho, você vai chegar em Provérbios 6, versículo 12. Olha a gangue do boca suja, a gangue de quem não controla a língua. Olha toda a turma desse pessoal aí. Provérbios 6, 12. O homem de Belial, o homem vil, perverso, mau, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Vejam aí novamente quantas referências a fala tem aqui. E isso é a descrição de um homem mau, de um homem perverso, mas ele não é só boca suja, ele não é só alguém que fala mentiras, que fala maldosamente, não, ele tem todo um pacote junto. É um pacote de maldades, é um pacote de vícios que vem acompanhado, porque de fato, parece que quando a língua não é refreada, o resto não tem freio também. Olhem ainda o que diz Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Esse versículo concordando com o que Tiago diz, com a hamartiologia de Tiago, a doutrina sobre o pecado. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vejam agora, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A marca do ímpio é a falta de controle da língua e a falta de controle de tudo o mais. Então, de fato, quando não há controle, essa influência decisiva da língua se espalha para outras áreas da vida, acompanha outras áreas da vida da pessoa. E é isso que Tiago está mostrando aqui para nós. Olha, você tem que cuidar da sua língua, porque junto com a língua vem coisas mais. E a língua tem uma influência decisiva. Se você controlar a língua, você está mostrando que você está amadurecendo na vida cristã. E se você não controla a língua, você está caminhando por uma falta de freio em outras áreas da sua vida também. Agora, ao passo que você controla a sua língua, que você exerce o domínio próprio, que você tem sabedoria, que você cuida do que você fala, então outras áreas da sua vida também contarão com essa maturidade, também contarão com esse domínio próprio e serão beneficiadas por isso. Eu tenho muitas dificuldades, e acho que os irmãos também têm,
de crente boca suja. Eu já falei aqui isso outras vezes. Porque o crente boca suja, que fala palavrão nas redes sociais, que fala palavrão ao vivo conversando com você, que solta palavrão no WhatsApp, essa pessoa é alguém que não tem freios na língua. E geralmente, Tiago diz, quem não tem freios na língua não tem freios, provavelmente, em outras áreas também. É muito ilustrativo isso. Se a língua exerce tanta influência, se a língua é um reflexo daquilo que está dentro de nós e exerce tanta influência, então uma pessoa que não controla a língua, ela provavelmente tem falta de domínio próprio em outras áreas da sua vida. Agora, quando nós olhamos para 1 de Pedro, capítulo 2, nós encontramos uma outra aplicação dirigida diretamente aos crentes aqui. Porque isso que nós vimos é o retrato do incrédulo. Mas e o crente? Como que o crente lida com essa questão das palavras no seu dia a dia? Veja aí o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 18. Veja só. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Nós não temos mais essa estrutura de servidão, como nos tempos bíblicos, mas nós comumente aplicamos isso às nossas relações profissionais, pessoas que estão em alguma posição hierárquica maior do que nós, no campo profissional. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Agora veja como continua o raciocínio de Pedro. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus sofreu injustamente. E como Jesus reagiu a essas injustiças? Veja o que Pedro diz, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós não conseguimos alcançar a perfeição nas palavras, nós não conseguimos alcançar a perfeição nessa vida, mas há um Deus homem, que é perfeito, e que nunca pecou na sua fala diferente de nós. Quem é esse homem? Jesus. Ele, quando injustiçado, nunca justificou-se com bateu, levou. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Nunca. Ele nunca se portou respondendo injustiça com injustiça, maldade com maldade, rispidez com rispidez, mentira com mentira, não. O texto diz, ele não cometeu pecado e dolo nenhum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, como que nós, crentes, podemos perceber essa influência decisiva que a língua tem na nossa vida de modo prático? Como nós podemos frear a nossa língua e então manter o domínio próprio em outras áreas? O contexto profissional é uma delas. Os ambientes em que nós somos desafiados a responder na mesma moeda, a falar ali do jeito que no calor da briga nós somos instigados a falar, nós nos refreamos naquele momento, nós nos seguramos naquele momento, porque nós lembramos do nosso Senhor. Ele não pecou. E o texto fala, ele é o exemplo, ele é o modelo, você tem que segui-lo. Ele deixou isso lá como um parâmetro a ser seguido. E em todas as esferas por onde você andar, você deve imitá-lo, não respondendo o traje com o traje, não respondendo com ameaças, não respondendo com palavras sujas, com ofensas, com palavrões, qualquer coisa desse tipo. Essa deveria ser a postura que os servos maltratados deveriam ter para com seus senhores, e Pedro baseia o seu conselho na conduta verbal de Jesus. Naquilo que Jesus falou e naquilo que ele não falou, porque ele, sendo perfeito, tinha pleno controle da sua língua, pleno domínio da sua língua, e nós, como crentes, temos isso por parâmetro, temos isso por modelo, e quando fazemos isso então, quando dominamos a nossa língua, nós então amadurecemos e começamos a dominar outras áreas da nossa conduta cristã, como a nossa interação
com o nosso chefe, com os nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, todas essas áreas aqui. Mas eu gostaria de terminar lendo um último texto, que está lá em Isaías 59. Em Isaías 59, nós temos uma descrição muito feia, assim como as descrições que eu li há pouco. E eu dei um conselho aos crentes e eu quero terminar falando algo aos incrédulos. Porque tudo isso que nós falamos da influência da língua, de colocar freio na língua, do zelo especial que o crente tem pela língua, isso é algo evidentemente destinado aos crentes. Os incrédulos não têm a capacidade de viver isso em sua plenitude. Eles podem mascarar o seu vocabulário aqui e acolá por um tempo ou outro, mas não há uma mudança profunda. Isaías 59, creio eu, seja uma boa descrição daqueles que estão distantes de Deus. E veja se essa é a sua descrição. E se essa é a sua descrição, você deve lembrar do que nós falamos até aqui. Veja só o que diz aí. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. E a descrição feia continua. O que eu quero dizer para você, se você ainda não é um crente, é que essa descrição aqui, ao lado daquelas outras que eu li, te coloca numa posição terrível, porque além de fazer um mau uso das palavras, o texto fala que essa separação que há entre você e Deus, esse pecado que há entre você e Deus, faz com que Ele não te ouça. Você fala e o Senhor não te ouve, porque você está distante dEle. E você fala o quê? O texto diz, você fala mentiras. Você fala iniquidades. Essa é a sua vida, essa é a sua descrição. E você está perdido nisso. E o texto fala que essas iniquidades, esse seu falar sujo, essa sua vida torta, e toda a gangue que vem junto, tudo isso daí separa você de Deus. E às vezes você pensa em fazer uma oração ao Senhor, dirigir algumas palavras a Deus, achando que Ele pode te ouvir ali, que alguma força do universo vai te ouvir, ou coisa do tipo, mas o texto fala que vocês estão em posição de inimizade. Não dá. É impossível isso. Mas graças a Deus ao versículo 1, que diz que a mão do Senhor não está encolhida e Ele não é surdo para que não possa ouvir. O que você tem que fazer então para mudar esse seu quadro? O que você tem que fazer então para mudar o seu coração e consequentemente mudar as suas palavras? E não apenas as palavras que você diz para os outros, mas as palavras que você dirige a Deus, para que agora o Senhor se incline a você, ouça você, se aproxime de você. O que você precisa fazer? Você precisa crer naquele único que não pecou com os lábios, que nunca pecou com os lábios, que nós acabamos de ler em Pedro. Você precisa crer que Jesus, que nunca pecou com os lábios, morreu pelos pecados dos seus lábios. Você precisa crer que aquele que nunca enganou com a sua boca, morreu pelos enganos que você comete com a sua boca. Você precisa crer que aquele que nunca falou uma palavra suja, morreu por todas as palavras sujas que você falou. Morreu pela culpa que essas palavras trouxeram para você. E quando você crê nisso e fala, Senhor, eu creio no Cordeiro perfeito, eu creio em Jesus Cristo, eu creio naquele que nunca pecou, que morreu para me salvar. Quando você crê nisso, então o Senhor ouve a sua oração, muda o seu coração, e agora tudo seu é diferente. E agora suas palavras vão mudar. Você vai amadurecer pela ação do Espírito Santo. E você vai acolher então essas palavras de Tiago e vai ter uma nova vida. Na próxima ocasião nós continuamos no capítulo 3, havendo ainda que o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. E nós vimos hoje que há uma razão para isso, é porque a língua exerce influência decisiva no homem. Vamos orar.
Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque nós não podemos controlar a nossa língua, Pai. E se nossa salvação dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Mas nós agradecemos porque a nossa salvação depende daquele que nunca pecou com os lábios. A nossa salvação está firmada naquele que viveu perfeitamente, porque nós não podemos viver perfeitamente. Por isso nós louvamos ao Senhor. Nós pedimos que se há alguém aqui, clamamos que se há alguém aqui que ainda não conhece essa verdade, não creu nessa verdade, que o Senhor toque nesse coração para transformar não apenas as palavras, mas além das palavras, principalmente o coração, para que então as palavras sejam transformadas também. Que o Senhor dê um novo coração a essa pessoa, que o Senhor transforme essa pessoa, que o vocabulário, os pensamentos, as expressões, tudo mude, porque há um novo coração ali. E para aqueles que já são crentes, Senhor, para nós que já somos crentes, nós pedimos que o Senhor nos dê responsabilidade no uso das palavras. Que nós entendamos que esse pequeno órgão que nós temos no nosso corpo, que é usado para comunicação, exerce uma grande influência na nossa vida espiritual. Que nós nos afastemos dos comentários imorais, que nós nos afastemos das piadas sujas, que nós nos afastemos dos palavrões, que nós nos afastemos das mentiras, que nós nos afastemos do engano, que nós nos afastemos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor na nossa fala, entendendo que essas coisas influenciam diretamente a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos acompanhe, nos capacite por meio do seu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.